Oi pessoal, tô aqui em mais um vídeo de Black Clover Mobile e dessa vez eu vou trazer para vocês o modo desafio ali, né, o evento limitado que a gente tá tendo, que é o Salão das Ilusões, os 5 andares. Nesse vídeo eu vou estar fazendo todos eles sem a Rainha das Bruxas. Eu acabei gravando, mas eu vou passar aqui certinho e ir falando para vocês o que eu tava fazendo e vou mostrar também a build dos personagens. Basicamente, se você ter a rainha, vai ficar bem mais fácil, tá? Ela ajuda muito aqui. Obviamente a rainha e o Black Asta, um Black Asta forte de preferência. Porém, você ainda assim não pode usar a rainha no estágio 4, porque ele tem limitação de alguns personagens lá para que você complete com 3 estrelas. Então, vou estar mostrando aqui os times. Basicamente vão ser sempre, vai gerar em torno de Rei Mago, Asta e Charlotte. Volta e meia eu faço alguma alteração e muda aí principalmente no último estágio, que é o 5º. Mas bom, bora lá. Para começo aqui, então, eu coloquei a Mimosa, tá? Mimosa eu coloquei porque ela traz uma segurança muito grande pro time, já que ela tem o Revive. E ela tem reza dano na sua skill 2 pro time inteiro. Mas você pode colocar qualquer healer que você tenha. O maior problema ali, principalmente da Charm Season 2 e da Carrono, é que ambas são azuis e a Mimosa aqui, né, a colegial, ela é verde. Então ela causa bastante dano em boneco azul. Porém, tem aí a redução de dano da S3 da Charlotte, tem a redução aí, né, redução não, o aumento de defesa e def total do Asta, então dá pra você tentar trazer. Você pode arriscar também usar uma Mimosa SR vermelha mesmo. Aqui, basicamente, qual que vai ser a estratégia? Ela tem uma passiva onde sempre que ela sofre um ataque, ela pega invulnerabilidade, então ela não recebe mais dano até ela ter outro turno. Você vai sempre guardar a S2 do Rei Mago para matar os cogumelos ali, tá? Então guarda, que ela não perde barra. Você vai sempre guardar a S3 do Rei Mago para utilizar nela quando ela não tiver com a invulnerabilidade, porque vai ser a maior fonte de dano aí, vai ser do Rei Mago. E é bem importante também que você sempre use o ataque básico para manter o stack ali, tá vendo? Que tá com o stackzinho aqui de corta-cura do Asta, para que ela não recupere HP, tá? É bem contado aqui essa fase mesmo, porque chega uma hora que ela começa a dar muito dano. Eu não sei se tem aí um aumento de dano conforme os rounds vão passando, mas chega uma hora que ela dá um tapa básico e leva praticamente o time inteiro. Então, ó, ele reviveu, eu já tenho ali minha S2 guardada justamente para esse momento. Às vezes eu faço a loucura de gastar minha S3 nela, porque tá com um timing bom. Ela tá sem a invulnerabilidade, aí eu já vou e gasto a S3 e deixo os cogumelos vivos. Mas se você tiver, ó, por exemplo, eu acho que eu vou fazer isso até agora. Mas se você tiver com problema de se manter vivo porque os cogumelos estão matando o seu time, foque em usar S2 para estar finalizando eles. Outro ponto é que você não precisa ter a carta do Rei Mago, tá? Não vai ser muito utilizada essa mecânica de ficar removendo barra. Para falar a verdade, na grande maioria dos andares aqui, os inimigos eles têm imunidade à penalidade, então o Rei Mago não consegue remover barra na S2. É um ponto positivo, caso você não tenha aí a carta assinatura do personagem. Então aqui, ó, vocês vão vendo aí que ela vai perdendo a vidinha ali, sempre o reativo também, a S2 do Asta para reduzir o dano do time. Não reduz o dano, né, mas os buffs de def dele acabam contribuindo para a redução de dano no time. Mas só use a S2 caso ela ainda tenha o stack de corta-cura, tá? Isso é fundamental para ela não regenerar a vida dela. Não vai ficar muito difícil para você matar. Então, já apliquei ali de novo, ó, voltou os cogumelos. Aqui não vai ter muito segredo, eu vou levando ali, tentando fazer o máximo possível para sobreviver. Uma dica boa aqui, ó, por exemplo, meu Rei Mago tem S3, todo mundo tem S3, então eu começo a usar a skill 2 da Charlotte nela mesmo, porque aí ela dá também o buff de reza dano, né, rush ultimate dela, ela dá o reza dano reduzido, reza dano não, dano reduzido, além de que ela dá o buff de penetração de defesa, o que ajuda eu a causar mais dano. Então, pense bem em quem você usa, tá, S2 da Charlotte, não é sempre que você vai ficar só usando no DPS, tem vezes que é muito bom você usar num suporte, num healer. Então aqui acabou morrendo a Charlotte, ó, por exemplo, e aí entra o ponto que eu comentei da Mimosa Verde, né? Ela revive, então ajuda muito. Se você não ter, eu recomendaria que você reduzisse a minha Charlotte, eu vou mostrar a build pra vocês, ela tá com 4 peças de PV com 3 quadrados de ataque físico.
Se o problema está sendo a sua Charlotte morrer, eu recomendo que você tente colocar, por exemplo, 4 peças de defesa nela, para tentar subir um pouco mais a def da personagem. Afinal, aqui o shield dela não é tão interessante, ajuda muito o Rei Mago a não ficar morrendo toda hora, mas o mais importante aqui é que a Charlotte também não morra, então você pode estar tentando mudar a build. Eu já vou mostrar, terminando aqui, como que tá a build deles aí certinho para vocês. Então vocês veem que esse revive me ajudou muito, e aí eu foco, né, totalmente a Mimosa para eu já levar ela logo, porque ela é o maior perigo, e aí eu só finalizo o outro no tapa básico. Então, basicamente, essa foi a estratégia aí para eu passar aqui do estágio 1. Bom, vindo aqui no jogo eu vou estar mostrando aí a build deles. Essa daqui é a build do meu Rei Mago, ele tá com a cartinha topada, ele tá topado. Eu ainda não fiz muita transcendência nos itens dele, então ele tá com um pouco ataque mágico até. Eu foquei primeiro no Black Asta, e esses aqui são os talentos dele. Vale muito a pena talvez você colocar até precisão com penetração, tá? Eu coloquei reza dano porque ele tava morrendo muito. Em relação à build da Mimosa, tá com colar do luar. Buildzinha mista, então uso def com ataque mágico para melhorar a cura, acessórios aí de def com def também. Talentinho dela, vou mostrar aqui o Black Asta, full topado, tanto em carta quanto em estrela. Meu Asta já tá um pouco mais investido, eu dei prioridade para ele, tá usando def com taxa crítica, e vou mostrar os talentos dele aqui para vocês. Em relação a Charlotte, ela tá com 100k de PV e tá com pouca def, tá com 9.800, quase 10k, cartinha ali do livro. Como eu falei, essa é a build que eu utilizo, você pode estar trocando para build de defesa, caso ela esteja morrendo muito ali, para dar uma força, principalmente se você não tiver a Mimosa Verde para reviver. Bom, já aqui no Salão 2, então, eu fiz uma estratégia aí para conseguir explodir o último boss ali da forma mais rápida possível, porque eles têm uma mecânica onde eles começam a fugir. Então coloquei a Nebra para dar Death Break e puxar ataque em conjunto do Rei Mago. E fiz ali Sally para buffar no último turno o Rei Mago, mas no começo ela vai buffar a Noelle. E a Noelle obviamente tem bastante dano em área, então ajuda a finalizar as ondas no início. Eu não sei afirmar se ele tem alguma mecânica, porque os bichinhos eles fogem ali quando você não consegue finalizar eles. Não sei se quando eles fogem aumenta a PV do boss, alguma coisa assim, defesa. Mas na primeira onda eu consigo levar, na segunda eles realmente começam a fugir. Vou mostrar aí certinho pra vocês. Chegando então, eu uso já a skill 2 do Rei Mago, porque ela vai resetar e eu já dou um dano em área. Inclusive é bom que vocês peguem esse RNG aí, tá? Tem um momento em que ele tem chance de atordoar um dos seus personagens. Se for a Nebra, tudo bem, porque ela não faz nada além de usar ataque básico até chegar no terceiro boss. Na terceira onda, na verdade. Eu buffo ali então a Noelle. Dou o tapinha básico mesmo, porque não precisava da S3, eu guardo a S3 pro último boss, como eu disse, ele você tem que explodir o mais rápido possível. Aqui eu só vou usando o tapa básico e os bichinhos eles vão conseguir, na grande maioria, fugir, se não todos, na verdade. Eu puxo aqui o shield, né, porque o shield não vai ser importante na segunda fase, talvez me ajudasse aqui a finalizar algum inimigo. Eu acho que eu acabo finalizando um só, a maioria vai tudo fugindo mesmo. Bom, chegando aqui então na terceira onda, starta com ataque básico, porque o boss ele ainda não tem Death Break, guarda seu ultimate para quando ele ter o Death Break para você causar mais dano. Já uso então aí, né, a skill 2 para dar o Death Break. Buffo agora com a S2 o Rei Mago, porque ele vai causar muito mais dano do que a Noelle. Já uso aqui a S3 da Noelle, que também causa um daninho legal. Agora sim, vou explodir ele com a S3, explodir entre aspas, né, ele ainda fica vivo, mas aí eu tenho o ataque em conjunto da Nebra, que já causa bastante dano, então é importante você ter também bastante chance, tá, para conseguir levar o boss aqui de forma mais tranquila. E finalizo ele. Então, essa foi a estratégia aí pro estágio 2, eu vou mostrar também a build dos personagens. Bom, entrando aqui eu vou mostrar dos que eu não mostrei anteriormente, então não vou falar de Rei Mago, mas a Noelle que eu utilizei nessa fase ela tava assim, é que eu desequipei aqui ela para fazer o 5, mas ela tava com o sopro de escuridão, essa build aqui, talentinho. Em relação tanto a Nebra quanto a Sally, praticamente é só atacar itens de defesa, tá? Eu gosto sempre de fechar o set de speed superior para ela poder passar a speed dos DPS.
E a Nebra aqui, praticamente sem build. Bom, partindo aqui então para o salão 3, esse salão é muito fácil. Caso você tenha a Rainha das Bruxas, você passa praticamente no turno 1. Você não ter vai dar um trabalhinho, por quê? Caso você finalize um deles, ele revive, você tem que finalizar os 3 ao mesmo tempo e isso vai ficar nas costas do Black Asta, tá? Então, eu entro aqui e eles causam muito dano, tá? E por isso que é interessante o William e a Charlotte. O Rei Mago ele vai ajudar a já deixar meio que todo mundo com a vida parelha. Mas começou, já puxa a S3 do William para dar o buff de fortificar. E puxa a S3 da Charlotte para dar a redução de dano e também o buff de penetração de defesa, que vai ajudar muito a você conseguir tirar a vida deles ao mesmo tempo. E abuse do reset da skill 2 do Rei Mago, que bate em área, então é a fonte mais sólida aí para você ir nivelando sempre o HP deles de forma igual. Aqui é meio chato, tá? Vai depender de RNG, eu não vou falar que tem uma fórmula bem específica, porque os inimigos eles têm esse buffzinho de cura, então eles conseguem recuperar PV. Basicamente você vai ficar tentando nivelar o PV deles até que morra o time inteiro, sobre o Black Asta e ele com a anti-magia na skill 2 finalize todo mundo, então é importante também você já tá meio de olho. Se você vê que o Black Asta já tá perto de pegar a anti-magia, para de gastar a skill 2 dele, porque você vai precisar da skill 2 ativa quando você entrar no estágio de anti-magia. Então, basicamente eu vou deixar rolando aí, porque não tem nem o que eu comentar de uma estratégia específica. É meio que sorte, vai tentando manter sempre o PV deles igual. Eu sei que eles vão se curando, é meio chato, mas basicamente vai ficar aqui tudo nas costas do Black Asta. Ele vai ter que finalizar aí a partida levando os 3. Então, vou deixar rolando aí a gameplay. E depois eu mostro também a build do William, né? O William eu não mostrei ainda, eu acho. Bom, partindo aqui então, vou mostrar a build do William pra vocês. Basicamente o William não tem segredo, ele tá com o colar do Luar, não preciso upar as skills dele. Tá sem build. Então eu passei sem build com ele, eu coloquei a build no Finral ontem à noite, porque eu tava testando o Mono Red de Finral. Então, William aí brabo, tancando sem build. Em relação a talentos, ele tá assim. Bom, quanto ao estágio 4 aqui, é o que eu acho que a maioria vai ter problemas, porque quem tá usando a Rainha das Bruxas não pode usar ela pra pegar 3 estrelas. Se eu não me engano, também não pode usar nem Charme, nem Mimosa e alguns outros personagens, eu não lembro ao certo, mas é só clicar ali nas regras que você vai conseguir ver. Basicamente vai ser a mesma estratégia, tá? Sobra tudo nas costas do Asta, o Rei Mago dá o dano ali pra já dar uma força. Mas tem alguns macetinhos. Você vai entrar e vai usar o Fortificar do William na skill 3, redução de dano e buff de penetração de defesa da skill 3 da Charlotte. Usa também a S2 do Asta, obviamente, para buffar a defesa. Mas qual que é o macete? O meu William aqui, como vocês viram, tá desequipado, então ele só sobrevivia 3 turnos. Se o seu estiver aguentando 4, vai ser perfeito. Por quê? No quarto turno ou terceiro, caso não aguente, você vai usar a S2. Você não usa a S2 do William no Asta no segundo turno. E sim, você vai usar no Asta, não no Rei Mago, tá? Então vocês podem ver que eu dei o ataque básico. O meu tá sobrevivendo 3 turnos, eu uso no terceiro. Se o seu aguentar 4, melhor ainda, use no quarto turno do William o buff no Asta. Por quê?
O Asta ele pega a antimagia mais ou menos ali no quarto turno dele, tá? No turno do Asta. Então vai ser perfeito, porque se seu Asta não tiver com muito dano, esse buff do William vai ajudar demais a você finalizar o Yami com o S3. É bem importante também que o ataque da S3 do Asta ele cause um acerto crítico, então eu recomendo que você coloque pelo menos 50% de taxa para você começar a brincar, mas caso ainda não esteja critando, coloca também a Food, tá? A Food aumenta em 25%, então vocês podem ver que foi por pouco, eu quase morri aqui. Aí eu uso a minha S3 e consigo finalizar aí o Yami. Então, basicamente, essa vai ser a estratégia para você passar sem a Rainha das Bruxas. Bom, pessoal, chegando aqui então no Salão 5, não vai ter segredo nenhum. Basicamente, eu troquei o Rei Mago, mantive ainda ali a Charlotte e o Asta. Mas eu vou estar utilizando o Noelle de Praia para dar escudo e a Sally para buffar a Noelle. Aumenta ali a taxa, aumenta o dano causado, já que buffa ataque mágico, além de que aumenta a força do meu escudo. Então, aqui entra aquele ponto bem importante da Sally ter 2 peças de speed, porque eu já adianto que eu peguei a build do Rei Mago e joguei na Noelle. Eu vou mostrar certinho, mas taquei tudo que era do Rei nela. Então, com a build de speed, a Sally agora consegue passar a speed da Noelle para poder usar o buff antes de que ela puxe o escudo, aí o escudo já vem buffado. Então, uso aí, né, os buffs ali padrão da Charlotte e do Asta, e já buffa a Noelle com a S2 da Sally, puxa o escudo e aí a Noelle faz a mágica dela, que é dar counter e dar muito dano em área. Então é interessante também que você tenha aí pelo menos 70% de chance na Noelle, já que ela bate em área e ela dá muitos hits. Então, se você tem uma chance baixa, você vai ter um dano bem reduzido. Aí basicamente não tem segredo, tá? Eu vou só utilizando as skills. É interessante também, para você ter aí um RNG menor, que proc a redução, talentinho lá que reduz, né, em um turno o cooldown da skill 2 para que você fique full time com o escudo da Noelle. Se você não der a sorte, builda ali pelo menos a Sally já com bastante defesa para ela não morrer de bobeira, tá? Mas é um estágio bem tranquilo, você passa bem de boa aqui utilizando a Noelle. Aí eu já buffo novamente para aumentar o dano, no próximo turno eu já vou conseguir finalizar ele. Aqui eu dei um RNG bom, dele congelar todo mundo, menos a Noelle. Eu já puxo o shield ali, né, por precaução. E no próximo turno aí eu já vou conseguir estar finalizando ele. Tava meio indeciso se eu usava ou não ali a S2 do Asta, acabei usando, né, é melhor se prevenir. Mas nesse próprio turno da Noelle ela já vai conseguir levar esse restinho de vida que falta do boss. Então, basicamente é isso, tá, rapaziada? Eu espero que vocês consigam. Se vocês tiverem a Rainha das Bruxas, usem ela, porque vai facilitar demais esses estágios aqui, tá? Então, eu espero ter te ajudado. Se você tem alguma outra composição, deixa aí nos comentários para ajudar o pessoal. Se você tem alguma dúvida também, é só perguntar aí que eu vou estar tentando te ajudar. Se o vídeo foi útil para você, deixa o gostei e se inscreva no canal para você não estar perdendo os próximos conteúdos.